Muito bem, é um privilégio estar aqui com você para tratar de um assunto da mais alta importância para a sua família e para a sociedade, que é a relação estreita, fundamental de pais e filhos, de filhos e pais. O Antigo Testamento encerra a sua narrativa, o seu conteúdo, no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E o último versículo deste texto mostra lá da importância do coração dos pais estar convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos estar convertido ao coração dos pais. Quando não há essa conversão do coração de pais a filhos e filhos a pais, o que resta é o conflito de gerações, é a desobediência aos pais. São os pais agredindo os filhos, gerando famílias disfuncionais, adoecidas, problemáticas. Como é que um pai deve se comportar em relação aos seus filhos? Como é que os filhos devem se comportar em relação aos seus pais? O apóstolo Paulo, quando trata desta matéria, em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, ele começa com o compromisso dos filhos com os pais. Ele recomenda que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. A desobediência aos pais é um sinal da decadência da nossa sociedade. A obediência aos pais é sinal, evidência de uma família equilibrada, bem estruturada, bem-aventurada, bem-sucedida. Onde os filhos se insurgem contra os pais, aí cria-se uma família fragilizada, machucada, ferida. E quantos filhos que infelizmente não obedecem pai e mãe, não escutam os conselhos de pai e mãe, enveredam-se por caminhos tortuosos, escorregadios, destruindo a sua vida, envolvendo-se com amizades perigosas, que na verdade não são amigos, com práticas perigosas, que vão levá-los a um caminho de destruição, como do alcoolismo, do desregramento moral, das drogas, sejam elas lícitas, como o álcool e o cigarro, quanto as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack e seus variados. E quantos jovens que, tendo desobedecido pai e mãe, se envolvem também com grupos perigosos que vão levar para práticas até criminosas e vão desestabilizar a família, destruir o lar, arruinar completamente a estrutura emocional, moral e espiritual dessa família. Então a ordem de Deus para os filhos é: vocês filhos precisam obedecer a seus pais. Isso é justo. Isso faz parte da cultura humana, dos povos mais remotos, das culturas mais antigas. Isso é um preceito que deva existir em todas as sociedades, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as etnias. Isso é justo. O injusto são os filhos se rebelarem contra os pais, não obedecerem aos seus pais. Porque quando um filho se insurge contra a autoridade dos pais, ele está se insurgindo contra a própria autoridade de Deus. É Deus quem constituiu os pais como autoridade sobre os filhos. Quando os filhos são rebeldes aos pais, isso é como pecado de feitiçaria. Isso é rebelar-se contra a própria autoridade de Deus. É lutar contra o próprio Deus. Os pais estão ali representativamente no lugar daquele que lhes transferiu a autoridade, lhes conferiu a autoridade para que a família seja uma família bem estruturada, bem organizada, bem-aventurada e bem-sucedida. Mas o texto prossegue
e diz assim: honra teu pai e tua mãe. E honrar é mais do que obedecer. É possível obedecer e não honrar. É possível obedecer apenas regras externas, mas não fazer isso de coração. Talvez o melhor exemplo que nós temos na Bíblia é a parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. O filho mais velho estava em casa, não saiu de casa, não gastou dinheiro, vivendo uma vida dissoluta, não se envolveu com coisas ilícitas. Ele estava dentro de casa, convivendo com o pai, trabalhando com o pai, trabalhando para o pai, mas ele não se sentia filho. Ele se sentia um escravo. Na vida dele não tinha prática do amor, apenas do legalismo pesado. Eram formalidades e mais formalidades, julgos e mais julgos. Ele não se alegrava com seus amigos. Ele não banqueteava nem mesmo com o pai. Era uma espécie de religiosidade farisaica, de autojustiça, de ostentação da virtude. E mesmo nunca tendo transgredido uma ordem do pai, como esse filho disse, ele não honrava seu pai. Porque quando o seu pai se alegrou porque o filho que estava perdido foi encontrado, que estava morto, reviveu, e o pai o recebe de volta, o perdoa, o acolhe, o restaura e celebra essa volta, o filho mais velho não entrou em casa, ele ficou irado. Ele não tinha espaço no coração dele para perdão, para restauração. E a parábola que Jesus contou termina com o pródigo arrependido, festejando na casa do pai, e o filho mais velho que obedecia, mas não honrava, do lado de fora, com o coração carregado de ira. Então honrar é mais do que obedecer. Como é que os filhos podem honrar os pais? Primeiro, tratando-os com honra, com respeito, entendendo que eles são autoridade de Deus sobre a vida deles, a vida de seus filhos. Segundo, cuidando dos pais, normalmente na sua velhice, não desamparando os pais, protegendo-os, dando-lhes assistência, companhia, amor, afeto, segurança. Né? Então, a palavra de Deus vai orientar que cabe aos filhos honrar pai e mãe. E quando os filhos honram pai e mãe, o texto diz que eles têm da parte de Deus duas promessas, porque honrar pai e mãe é o 5º mandamento da lei de Deus e é o 1º mandamento com promessa. E que promessas esse mandamento traz para nós? Que benefício, que bênção, que privilégio, que recompensa tem um filho uma filha que honra pai e mãe. Em primeiro lugar, o texto diz, para que te vá bem. É uma vida bem-sucedida emocionalmente, bem-sucedida moralmente, bem-sucedida familiarmente, bem-sucedida espiritualmente, bem-sucedida academicamente, bem-sucedida profissionalmente. Os filhos que têm a bênção dos pais e que honram os pais, Deus mesmo os galardoa. É de Deus que vem essa recompensa. Eles vão ser bem-sucedidos na vida. E se você fizer um estudo, uma análise comparativa entre os filhos que honram os pais e os filhos que não honram os pais, aqueles que honram os pais põem o pé na estrada do sucesso, da vitória, da bem-aventurança. São bem-sucedidos na vida, em todas as áreas, Por outro lado, aqueles filhos que não escutam os pais, que não obedecem os pais, que não honram os pais, que são um pesadelo para os pais, que trabalham na contramão da orientação dada pelos pais, esses filhos vão quebrar a cabeça. Eles vão dar murro em ponto de faca. Eles vão colher uma safra maldita dessa semeadura insensata.
E pense comigo aqui agora, quantos filhos que, tendo escutado o conselho de pai e mãe, meu filho, não vá, não se envolva, não faça isso, não faça aquilo, não vá a determinado lugar, não ande com tais pessoas, não namore esse rapaz, não namore essa moça. E esses filhos não obedecem, esses filhos não escutam, esses filhos se insurgem. Eles acabam entrando em enrascadas perigosíssimas. Por exemplo, quantos jovens hoje estão aí como dependentes químicos, adictos de vícios terríveis, destruindo a sua vida, destruindo a sua mente, destruindo as suas emoções, destruindo os seus relacionamentos, destruindo o seu futuro, porque não escutou o conselho de pai e mãe. Ou por curiosidade, ou por autoafirmação, ou por tentativa de pertencimento do grupo, da patota, acabam se envolvendo, achando tolamente que sabe até onde podem ir e devem ir, quando podem e devem parar e quando estão prontos a retornar. Isso é um engodo, isso é uma isca venenosa. O pecado é uma fraude. Ele promete mundos e fundos e paga com culpa. Promete prazer e traz desgosto, promete liberdade, escraviza, promete vida e mata. Então, aqueles filhos que desonram os pais, eles não vão ser bem-sucedidos na vida. Quem está falando isso é o próprio Deus. Mas tem uma outra coisa. E ele diz assim: e sejas de longa vida sobre a terra. Além de bem-aventurança, agora tem longevidade, vida longa. Porque a obediência é o elixir da vida. Quando você obedece os preceitos de Deus, e quando os filhos obedecem os pais, honram os pais no Senhor, e significa que os pais não podem requerer dos filhos alguma coisa que esteja na contramão dos preceitos de Deus, que esta obediência tem limites, e esse limite é, na medida em que esse filho honrar a Deus, obedecendo aos pais, ele está dentro do caminho, está dentro das balizas. Mas, por exemplo, se um pai falar para o filho assim: olha, você vai ter que mentir, você vai ter que ser desonesto, você vai ter que roubar, você vai ter que negar a sua fé. Esse filho não está obrigado a obedecer a esse pai nesse aspecto, porque a Bíblia diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nenhuma autoridade constituída, seja os pais, seja um líder religioso, seja um líder político, seja um líder no campo do judiciário, deveria requerer de um súdito uma obediência cega, um absolutismo, uma ditadura. A obediência está limitada pela nossa obediência a Deus. É por isso que os apóstolos disseram para os membros do Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porém, os filhos que obedecem pai e mãe, que honram pai e mãe, eles têm vida longa. Eles são protegidos de muitos ambientes perigosos. Seus pés se afastam de muitos caminhos escorregadios. Eles não frequentam muitos lugares que são um verdadeiro laço, armadilha de morte. Eles não se envolvem com relacionamentos de patotas de amigos de plantão, amigos de happy hours que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas, mas depois sugam a sua alma, atormentam o seu coração, matriculam você na escola do sofrimento, levam você para um abismo profundo de infelicidade. Agora, quando você obedece pai e mãe, honra pai e mãe, seguindo o conselho de pai e mãe, obedecendo pai e mãe, como resultado dessa obediência tem a promessa de Deus,
vida longa, longeva. Não só quantidade de anos, mas qualidade de anos vividos na presença de Deus, para a glória de Deus. Então, esse é o papel dos filhos em relação aos pais. Agora, no versículo 4, Paulo vai endereçar sua palavra aos pais. E aqui, pais, homens, porque o texto é específico e diz assim: vós, pais, porque a responsabilidade de educar os filhos, embora mãe e pai trabalhem juntos nesse sentido, diante de Deus o responsável é o pai. Ele não pode terceirizar essa educação dos filhos, ele não pode terceirizar nem para a esposa, porque ele é o sacerdote do lar, nem para a escola, nem para o Estado, nem mesmo para a igreja. A fé começa em casa. A educação cristã começa no lar. A igreja dá um suporte, mas a responsabilidade diante de Deus é dos homens, é dos pais. E Paulo tem aqui conselhos, aliás, imperativos, tanto negativos quanto positivos. Ele, primeiramente, negativo, diz assim: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Ou seja, o pai não pode ser um homem destemperado emocionalmente, desequilibrado. Ele não pode ser um transtornador da sua casa. Ele não pode ser um ditador. Ele não pode dar uma ordem para um filho e ele mesmo não segue essa orientação na sua própria vida. Ele não pode ser inconsistente. Ele não pode falar uma coisa e viver outra. Ele não pode proibir os filhos aquilo que ele mesmo não pratica. Ele não pode comparar um filho com outro. Ele não pode favorecer um filho mais do que outro. Ele não pode gostar de um filho mais do que gosta do outro. A sua vida precisa ser a sua principal lição. Como já dizia Albert Schweitzer, o exemplo não é uma forma de ensinar, a única forma eficaz de fazê-lo. A vida, o exemplo, o testemunho dos pais são a principal lição que os filhos aprendem, porque os filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos enxergam mais do que nos ouvem. Eles estão mais antenados observando a nossa vida do que as nossas palavras. Então, quando o pai não tem coerência, ele irrita os seus filhos, ele provoca os seus filhos à ira. E esse não é o papel dos pais como educadores. Provocar os filhos à ira, deixando-os desanimados. Mas agora vem a ordem positiva: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta palavra criar aqui é a ideia do nutrir, e nem está pensando aqui apenas no nutrir com o pão que está sobre a mesa, mas nutrir com este pão do céu, com esta verdade que não perece, com este cardápio da mesa divina que emana das Escrituras. Cabe aos pais forjar nos filhos um caráter cristão, conforme Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, eu não posso inculcar no coração dos meus filhos uma verdade que não está no meu coração. Então, os pais criam os filhos. De que maneira? Na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina diz que os pais precisam colocar limites para os filhos. Os filhos precisam saber de antemão que em havendo obediência tem recompensa e em havendo desobediência tem penalidades. É assim na vida. Ninguém sai por aí cometendo delitos achando que vai escapar da lei, vai se safar da lei, que vai ter o amparo da lei.
Os pais não podem reagir com os filhos da mesma maneira quando eles acertam e quando eles erram, quando eles obedecem e quando desobedecem. Os filhos precisam saber seus limites. Senão você vai criar filhos sem freios, sem limites, que amanhã vão dar muito trabalho. É preciso aprender em casa. Limites. A nossa geração talvez siga aí a música dos Menudos, não se reprima. Talvez a orientação aí de que a doença da sociedade é a repressão, o que não é verdade. A sociedade contemporânea passa pela ditadura do relativismo, de uma ética flácida, situacional, onde é proibido proibir, onde vale tudo, onde cada um é o dono do seu próprio nariz, cada um faz o que quer, não tem regras, não tem princípios, não tem preceitos. E essa sociedade sem freios, rendida ao relativismo, ao inclusivismo, ao pluralismo, ao subjetivismo, é uma sociedade que adoece, que se desfigura, que se decompõe, que se fragiliza. Então, filhos precisam de limites. O que pode, o que não pode, aonde vai, aonde não vai, com quem vai, que hora sai, que hora chega, o que faz. Os pais precisam estar antenados com isso. Os pais precisam ser responsáveis por examinar essa área da vida dos filhos. Mas Paulo diz assim: criai-os também na admoestação do Senhor. E essa palavra admoestação vem da palavra noutesia, que é o confronto verbal, que é a conversa, que é a exortação, a advertência. É quando você senta com os filhos, olhando nos olhos, com amor, mas com firmeza, dizendo: meu filho, minha filha, não é assim. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é essa a educação que eu quero lhe passar. Não é esse o estilo de vida que eu planejei que você tenha na presença de Deus. E desta maneira, com esta verdade em amor, com este confronto carregado de misericórdia e bondade, os pais vão advertindo os filhos para que eles cheguem à maturidade, para que eles sejam adultos não só na quantidade de anos que têm, mas de maturidade espiritual. E o texto conclui dizendo: na admoestação do Senhor. Não é passar para os filhos o que os sociólogos, antropólogos, psicólogos, coaches da vida estão ensinando. Não é o que a sociedade vai ditar como aquilo que é o ideal. Não são as últimas leis concessivas aprovadas num parlamento ou sancionadas por um executivo ou mesmo referendadas por uma corte. Estes ensinamentos brotam, emanam da palavra de Deus. Se nós quisermos famílias saudáveis, famílias funcionais, que vão ser uma bênção para nós e para a sociedade, para a igreja, precisamos cuidar dessa relação pais e filhos, filhos e pais. Eu quero concluir fazendo uma pergunta a você: como é que está aí o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que está o seu relacionamento com os seus pais? Você tem dedicado tempo para conversar com seus filhos, para orientar os seus filhos, para orar com eles, por eles? Você é alguém que inspira seus filhos pelo seu exemplo? Seus filhos podem olhar para você e pôr o pé na estrada da obediência, da honra? Você tem cuidado dos seus pais? Você tem sido a alegria deles? Você tem honrado a eles, obedecido a eles, cuidado deles, velado por eles? A minha oração é que
o Senhor Deus trabalhe em nós para que o coração dos pais seja convertido aos filhos e o coração dos filhos seja convertido aos pais. E em vez de maldição, haja bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente o seu coração. Eu espero que esta breve palavra, esta breve exposição, esta breve mensagem cale fundo em seu coração. E eu quero só aqui concluir com as palavras de David Hume, no seu livro O Monge Executivo, quando disse: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Não basta saber, é preciso praticar. Que Deus abençoe sua vida.